completamente diferente é a que temos com a Helena, que é uma cara bem conhecida, astróloga, que também é coordenadora da Fundação do Gil aqui no Funchal. Helena, muito obrigada pela tua presença. E o que te traz hoje é uma coisa diferente, o método Louise Hay, não é? Em que é que consiste este método? Olha, talvez para te explicar em que é que consiste, começo por, muito sucintamente, contar a vida dela, porque o próprio método que ela propõe vem na sequência de uma vivência, de uma experiência que ela teve. Então ela teve uma vida difícil na infância, nomeadamente foi abusada sexualmente por um vizinho e depois continuadamente por um padrasto. Um pouco mais à frente, ela quis dizer não àquela situação, portanto saiu de casa. Como tinha uma autoestima muito em baixo, digamos que teve algumas aventuras e de uma delas acabou grávida e sem capacidade de sustento, acabou por entregar a criança a um casal que ela conhecia e que se assegurou que a criança iria ter, enfim, o que merecia. E saiu da cidade onde nasceu, deixou a mãe, antes de sair daquela cidade para Chicago, conseguiu ajudar a mãe a libertar-se daquele homem violento com quem a mãe exigia. Apenas ficou lá uma das meias-irmãs, que era filha mesmo dele, e que ele depois abusou sexualmente da própria filha. E ela foi para Chicago e começou, como todas as pessoas têm uma vida difícil, numa primeira parte, a questionar-se e a procurar respostas um pouco mais além da realidade exterior. Portanto, começou a estudar reflexologia, fez meditação transcendental, portanto, estudou budismo, estudou leis universais, taoísmo, etc. E começou a procurar respostas se calhar a um nível mais espiritual, do que ia encontrar porquês de tais injustiças. E ao fim de muita dedicação e que se ter integrado numa universidade inclusivamente, começou a trabalhar com pessoas, portanto, a ajudar pessoas com vidas difíceis, porque ela própria já tinha passado por situações parecidas ou não. E atraiu sempre para a vida dela homens violentos. Até que um dia, de um casamento que já durava há 14 anos e que parecia que finalmente tinha encontrado um homem que ele escolhe a casa ao fim de 14 anos e disse que tinha apaixonado por outra e deixou-a. Logo de seguida ela detecta que tem um cancro no útero. E é a partir daqui que ela pensou que, uma vez que vinha já há alguns anos a ajudar as pessoas a conhecerem-se melhor e a responderem também a alguns porquês da vida delas, que propôs ao médico não ser operada, porque a proposta do médico era tirar o útero. E ela percebeu nesse momento que nós temos padrões de pensamento e temos padrões emocionais e que se deixasse a operação andar para a frente e não mudasse padrões emocionais, que tiravam o útero e um pouquinho à frente e iam-lhe tirar mais qualquer coisa, ou seja, tinha de ser feito um trabalho profundo e emocional para se libertar daqueles padrões, porque eles permanecendo, iria continuar a provocar aquela situação, porque ela, inclusivamente por ser no útero, percebeu que aquilo eram raivas e ressentimentos que ela trazia de uma infância difícil, que não se tinha libertado, portanto não tinha feito um perdão, que não se tinha libertado daqueles padrões emocionais e que iria continuamente estar a atrair situações dessas. Então propôs ao médico não ser operada. E ao fim de 6 meses pediu ajudas a reflexologistas, mudou completamente a sua alimentação, portanto, e começou a fazer um trabalho profundo, psíquico, para se libertar e de perdão. E ao ser curada, ou ficar curada, porque ao fim de 6 meses ela estava curada, portanto, quando propôs ao médico, ao fim de 6 meses, então se não tivesse tido um avanço, então predispõe-se a ser operada, mas não, ao fim de 6 meses ela estava curada. E é para dizer que ela propõe exatamente um método, não que trabalhe só pessoas que tenham obviamente doenças, este método vai muito mais além, vai além do bem-estar da vida das pessoas em termos emocionais e em termos de equilíbrio, não é? Portanto, ela depois divulgou este método pelo mundo inteiro, inclusivamente escreveu mais, creio que 26 livros, não tenho o número exato dos livros que ela tem, mas já são muitos, que estão em dezenas de países, traduzidos em várias línguas, e formou
várias pessoas pelo mundo inteiro. Portanto, há muitas pessoas no mundo inteiro a trabalhar com o método dela. Claro que é uma proposta que muitas vezes nos chegam pessoas com dificuldades físicas, com doenças, claro que não podem. Esta atitude dela foi, na verdade, uma aventura, não é nada que eu aconselhe, por correr bem, dizerem aos podia correr médicos mal, não é? tradicionais, olhe, mas havia realmente uma sabedoria, eu diria, e uma procura. Uma das coisas que ela diz é que uma doença dita incurável é uma doença que de alguma forma, a cura não está no exterior, está dentro de nós. Claro que depois vais pegar neste seminário? o exterior é um espelho do meu interior, não é? Este seminário, portanto, é um trabalho proposto por ela, que vai muito além do trabalho que ela propõe nos livros, porque muitos dos livros dela propõem algo, avisa-se, etc, etc. E eu sei disso porque já vi todos a fazer o seminário comigo, que já tinham lido quase os livros todos dela, que tinham praticado semanalmente os exercícios dela. Este seminário eu costumo dizer que é mágico, é completamente alquímico, porque o que é que acontece? Hoje em dia está muito em voga as pessoas acharem que põem-se a fazer afirmações espiritistas e desenvolvem o otimismo. Há inclusivamente um livro que é O Segredo, que faz propostas maravilhosas sobre a vida e amanhã, tendo da vida, a nossa vida, a sua vida. Há uma parte que realmente é verdade, porque uma das coisas, uma da, digamos, a linha de ponta de partida da filosofia da Luísa é que aquilo que pensamos, ou a nossa vida é um reflexo dos nossos padrões de pensamento. Portanto, se mudarmos a nossa forma de pensar, também mudamos o exterior. E o exterior é sempre, eu diria, um espelho do meu interior. Portanto, eu quando quero mudar a minha vida cá fora, tenho que mudar primeiro por dentro. E eu costumo dizer que nós passamos a vida numa ilusão de querer, ou seja, é como se eu tivesse aqui um foco a projetar um filme na parede, que é a minha vida, e eu passo metade da vida a querer ir lá ao filme, mudar as personagens e tirar as personagens que foram desagradáveis comigo, e não percebo que eu mudo o exterior quando mudo aqui dentro. É um grande desafio que vais lançar neste fim de semana no seminário, as pessoas fazerem esse autoanálise, Exato, não é? porque na continuidade do que eu te vinha a dizer, realmente o otimismo, os padrões de pensamento têm importância na nossa vida, mas as pessoas esquecem-se que não basta eu começar a fazer fases positivas e acreditar que amanhã vou ter rios de dinheiro, ou rios de amigos, ou rios de relações fantásticas, não é? Porque nós temos um subconsciente, temos um inconsciente, e este trabalho da Luísa, o que é fantástico e é realmente alquímico, é que nós com exercícios de meditação conduzida e com exercícios simples de consciencialização dos padrões que as pessoas têm, porque no fundo as pessoas têm que assumir a responsabilidade pelas suas próprias vidas. A tendência é sempre andar a apontar cá para fora e dizer que a culpa é daquele, ou deste ou daquele sistema. É porque este trabalho faz-me, de alguma forma, liberta-me. Eu costumo dizer que a pessoa sai deste seminário com menos 50 quilos de cima, porque há toda uma carga psíquica que eu diria que são nós de medo, nós de insegurança, situações traumáticas, que de uma forma simples e alquímica se libertam. E eu aí sim, eu posso fazer, ou posso construir um projeto em termos de afirmações e mudar a minha forma de estar na vida, não só em termos de pensamento, mas também emocional, mas em cima de uma limpeza psíquica. Não quando eu tenho traumas, como quando eu tenho ressentimentos lá dentro, raivas inconscientes, quando eu tenho uma sombra, diria que é uma palavra muito usada pelos psicoterapeutas, não é? E que foi lançada, diria, por um psicólogo fantástico que surgiu no princípio do século Jung, que nos fala da sombra, ou seja, eu não posso estar a construir uma vida em cima de coisas que eu tenho que reprimir todos aqui dentro, não é? Portanto, eu tenho que limpar, ou seja, trazer lá de cima, às vezes, dores e situações que foram desagradáveis na minha vida, para purificá-las, para perdoar, porque o perdão, a gratidão, o desenvolvimento da gratidão, o desenvolvimento de uma série e outras coisas depois em parceria com esta limpeza é que podem realmente mudar a minha vida. É aí que entra o tal rebirth que falavas na nota introdutória deste seminário, este renascer, a pessoa só pode renascer quando conseguir ultrapassar esses males que as pessoas tentam recalcar. Claro, porque eu não posso construir em cima de recalcamentos. Eu diria que, e às vezes digo, muitas vezes, se eu perguntar a milhões de pessoas se querem ser infelizes, toda a gente me diz que não. Agora, porque é que muitas pessoas têm vidas infelizes? Porque é que muitas pessoas se deixam estar? Porque, no fundo, muitas vezes
tem a ver com a própria. O primeiro passo é sempre a responsabilização da pessoa e a pessoa perceber que a vida está nas mãos delas, não está na mão do patrão, nem do cônjuge, nem da irmã, nem da tia, nem da avó. É o mais difícil, não é? Está Quando vou nela. apontar o dedo Porque aos outros. enquanto que eu acho que o problema está cá fora, eu estou-me a impossibilitar de o poder resolver, porque eu estou a pôr o poder de o resolver na mão dos outros. E não o poder de resolver, seja de que situação for que está na minha vida, é minha, nem seja a minha decisão de dizer não quero mais isto e fazer outra coisa qualquer. Mas o poder está em mim, não está nos outros. E a tendência por. A sombra e a repressão, muitas vezes, são o que levam as pessoas a apontar o dedo para fora e a não admitirem, muitas vezes, coisas que estão dentro delas, e então é mais fácil dizer que é uma situação cá fora que está a atrapalhar qualquer circunstância da minha vida. Uhum. E se calhar agora podemos ir é um pouco ao pormenor que as pessoas devem estar a pensar. Isto se calhar era uma grande ajuda, este autoconhecimento que o método Louise Hayes propõe neste seminário. Falavas um pouco em exercícios, só para contextualizar, que tipo de exercícios é que as pessoas podem fazer para já entrar um pouco nesta perspectiva de Louise Hay? Para entrar na perspectiva da Louise, talvez pegando num livro dela e começando a fazer alguma coisa. Mas é um trabalho, eu diria que nesse sentido é um trabalho muito solitário e sabes como é. É como a ginástica em casa, a gente acaba sempre por não fazer, a não ser que tenha realmente um ensinamento. E este é um fim de semana, eu diria, em laboratório, em que fazemos exercícios, como disse, de meditação contida, fazemos exercícios que são propostos por muitos psicólogos, porque esta tem uma vertente da psicologia, e se não fosse a astrologia era impossível chegar aqui, porque realmente a astrologia dá-me uma capacidade de identificar padrões imediatamente, não é? De constelação familiar, por exemplo, exercícios de interação entre as pessoas em que lhe é dada uma proposta para fazer. Portanto, são todos exercícios, eu diria, individuais, em que as pessoas eventualmente partilham se querem ou não. Portanto, e podem partilhar o exercício, ou podem partilhar alguma tipo de circunstância que lhes tenha acontecido, ou algo que queiram partilhar uma parte do exercício, ou algo que tenham pensado de forma a ir mais longe numa resposta do que só o exercício lhes tenha dado, não é? Uhum. Há pouco referias que já não é a primeira vez que levas a cabo este tipo de seminário e método para ajudar as pessoas. O feedback no final do seminário, as pessoas É realmente maravilhoso. sentem essa mudança e as pessoas sentem? É maravilhoso. Olha, eu posso aqui dizer que ainda há 2 dias ou 3 encontrei uma pessoa que fez o seminário comigo e que me disse a minha vida mudou toda completamente desde aquele seminário. E tenho tido feedbacks incríveis, é realmente gratificante, porque no fim, aí sim, fazemos exercícios associados à prosperidade e à abundância e, e à afirmação dos projetos das pessoas e de facto, mas depois de um total trabalho de libertação de uma carga psíquica que me está a atrapalhar a minha vida e que eu não percebo e que realmente é difícil, se calhar às vezes só com a ajuda de um terapeuta, um psicoterapeuta ou posso dizer que tenho psicoterapeutas a fazer, que já fizeram este seminário, em que é uma mais-valia, porque eu diria que a maior parte dos problemas das pessoas está muitas vezes numa baixa autoestima, numa valorização pessoal baixa, numa não acreditarem nelas próprias, numa autoimagem debilitada, e este seminário limpa não só todas as frases que eu muitas vezes ouvia do meu pai, eu não sei que podem ser muitas, mas aquelas coisas, és teimosa e burra, estúpida, enfim, aquelas coisas que vamos ouvindo dos professores e que vão ficando e que ficam lá dentro. E fazemos um exercício de porque eu costumo dizer que nós temos uns polícias auditivos, quando nos dizem uma coisa em que nós não acreditamos, normalmente a nossa tendência é pôr uma barreira, portanto temos ali alguém a avaliar o que nos dizem se é verdade ou não. Eu costumo dizer que se eu chegar a uma turma de alunos e chamar estúpido para nenhum em especial, aquele que tem problemas em casa relacionados com este padrão vai pensar, foi a mim que ela chamou, não é? Há outros que dizem, não é comigo, com certeza que ela está a falar, ou seja, esses polícias têm esse poder. E nós fazemos um exercício para aldrabar esses polícias que estão, de alguma forma, portanto, é um trabalho é como se eu pudesse entrar no inconsciente e pudesse fazer uma alquimia em que a pessoa nem sequer percebe que está a trabalhar.
E já lançámos então esta deixa e a proposta. Helena Sofia, muito obrigada pela Obrigada eu. presença, por dar a conhecer este método Louise Hay. Fica então lançada a ideia, pode curar a sua risa por parte de si, mas se fizer uma ajuda, amanhã pode conhecer mais pormenores com a conferência da Helena Sofia ou estar presente neste seminário que muitas pessoas dizem realmente ajudar a mudar a vida. Por fazer agora um pequeno